Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da MRV, tá? O resultado não foi dos melhores, o grande lance é que o meu foco aqui é justamente longo prazo. Para quem não conhece, a MRV é uma empresa de construção civil enorme aí no Brasil, né? E opera muito ali o Minha Casa, Minha Vida, faixa 2 e 3, e agora está começando a aumentar mais forte, tá? As alternativas, que é o Sistema Brasileiro de Poupança, né? SBPE, e a Lugo, que é um esqueminha que eu vou explicar daqui a pouco, tá? O trimestre, como eu falei, foi ruim, não me preocupa porque o foco aqui é um foco de longo prazo, o ciclo de construção civil, o ciclo positivo para a construção civil está começando agora, tá? Então tem um espaço considerável para crescer, o Brasil está começando a consertar o meio campo, a gente ainda tem ajustes a serem feitos, mas está indo tanto no sentido de reforma, o Minha Casa Minha Vida que está sendo reestruturado e a economia tem que começar a acelerar um pouco mais. A gente viu o PIB sair hoje 1,1%, então não foi nada grande ali de 2019, então foi um ano meio desafiador. A tese teve enfraquecimento aí no segundo ponto, que eu vou citar daqui a pouco, e um atraso no primeiro ponto. Primeiro ponto ali da tese de investimento, né, é a exposição à construção civil. Como eu falei, um ciclo aí que deve ser longo e que está começando a responder agora. Os juros baixos, mais baixos do que a gente já viu no Brasil, tá? Então, e ainda aí com o coronavírus com pressão para baixo, então pode abrir mais espaço ali para baixar os juros e facilitar ainda mais financiamento de imóvel. E o aquecimento da economia, que por mais que esteja sendo paulatino, está sendo consistente, isso é positivo. Além disso, a empresa vem mudando o mix, o que eu vou comentar ali quando eu chegar no terceiro ponto, que são os motores de crescimento. O segundo ponto, que é o que justamente falhou nesse momento, né? A melhoria contínua do resultado, ela vinha com melhoria contínua do resultado, um ponto, outro às vezes negativo. O resultado piora claramente nesse trimestre, tá? Isso em parte ali por causa das dificuldades do repasse das obras ali Minha Casa Minha Vida, tá? O backlog dela está começando a recuperar, mas ainda não concluído. Um ponto que é importante a gente notar é que a empresa já falou assim que o primeiro bimestre de 2020 foi muito melhor do que o primeiro bimestre de 2019, então parece que estamos indo numa direção interessante. Tá? Baixa renda também, com desemprego muito alto e tal, ainda demorando para responder, está com dificuldades. Tá? E como eu disse antes, o ciclo é de longo prazo, não me preocupa esse resultado pontualmente negativo, tá? Consideravelmente negativo, mas propriamente não me preocupa porque eu estou pensando justamente no longo prazo, e o que eu não quero numa empresa de construção civil é problema estrutural. Se não tiver um problema estrutural grave, como endividamento muito sério, como incapacidade de rodar a operação, para mim não é um problema. Tá? E o terceiro ponto da tese de investimento, os motores de crescimento e novas iniciativas. A gente vê ali a AHS, tá? Sem grandes aberturas aí sobre esses novos motores de crescimento e novas iniciativas, né? A AHS, que é a operação lá fora nos Estados Unidos, tá? Lá fora a gente vê os juros muito baixos, agora uma redução maior ainda de meio ponto ali, percentual pelo Fed, emergencialmente também por causa do coronavírus, e a conjuntura lá está respondendo consideravelmente bem com gasto de com gasto de consumidor, e isso daí facilita mais ainda financiamento, né? Mortgage, financiamento de casa própria lá. Então pega ali um momento interessante nos Estados Unidos. A Lugo, que é a empresa dentro da MRV ali que opera, a MRV faz a construção, a Lugo aluga os imóveis e administra, né, os imóveis, gerencia aquilo ali, e aí é tudo fechado num pacotinho e vendido estilo FII, estilo Fundo de Investimento Imobiliário. Então tem dado aí um resultado, a gente vê ali que o percentual de Lugo mais SBPE, que a gente considera ali as alternativas, né, ao Minha Casa Minha Vida, já estão em 16,8% do VGV, do Valor Geral de Vendas, nesse quarto trimestre de 2019. Então a empresa está fazendo um movimento de diversificar receitas, isso é super positivo, tá? E aí a linha ali essencial, que pega aquela faixa, como a gente pode ver aqui no gráficozinho, né? Pega aquela faixa ali de famílias que têm renda entre R$ 2.000 e R$ 2.800, tá? Também é um novo ponto ali que eles estão começando a querer explorar. Tá? Então, sem encher linguiça, o resultado foi ruim, não tem muito o que fazer, não tem como salvar isso, não faço mágica. Mas a gente passa direto ali para um due diligence só para ver quão grande foi o estrago. Eu não vi como muito grande, mas assim, porque o meu foco está no longo prazo, então isso daí não me preocupa. O receita operacional líquida atinge uma queda ali de 6,7%, uma queda considerável year on year, né? Quarto trimestre de 2019 versus o quarto trimestre de 2018. Eu gosto sempre de olhar nesse caso aqui a despesa comercial e despesa G&A, né? Geral e administrativa, sobre receita operacional líquida. Então, quando a gente olha a despesa comercial sobre receita operacional líquida, a gente vê que ela vai de 10,2% no mesmo período do ano passado para 10,6%, então não é um aumento que é propriamente apocalíptico, tá? Então a operação se mantém ali com a despesa controlada e tem uma queda marginal ali de 5,9% para 5,8% quando a gente fala de despesa geral e administrativa sobre receita operacional líquida contra o mesmo período do ano passado. Então é um movimento que não é propriamente assustador.
O EBITDA tem uma queda forte de 15,4%, a margem sofre menos, tá? Vai de 17,9% para 16,2%, year on year, né? Quarto trimestre, mesmo período do ano passado versus esse período agora final. Tá? Essa queda pequena na margem não deve ser vista como algo muito positivo, por quê? Porque a queda é menor, porque a receita operacional líquida caiu também, então a margem fica sobre uma base menor ali, né? Então não é propriamente algo positivo. A mesma coisa acontece com o lucro líquido, que cai 20,7%. Ainda assim é um lucro líquido parrudo, mas de qualquer forma uma redução considerável do rendimento que ela vinha tendo. A margem novamente tem uma redução aí de 12,5% para 10,6%. Novamente nada para se orgulhar, porque a receita operacional líquida caiu junto. Por que esse ponto todo não me preocupa, né? Nesse caso aqui, tá? No caso de construção civil especialmente, eu acho que assim, a gente tem que focar mais na interação, e eu falei isso aí no outro vídeo, da junção dos fatores conjunturais, ou seja, juros baixos, reforma vindo, Brasil começando a crescer consistentemente, com o posicionamento da empresa, o fato dela ter a Lugo ali, que é uma expansão de receita para outro lado, a HS com um potencial de crescimento forte, o core business dela ali, no Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, com a possibilidade aí do Marinho, que agora é o responsável pelo Minha Casa Minha Vida ali, responder e começar de fato organizar e botar ordem nessa casa, tá? E esses dois pontos, a junção dos fatores conjunturais com o posicionamento da empresa é justamente o que me faz estar ali para uma operação de longo prazo. Tá? Então esquecer a árvore, né, que é justamente o resultado pontual, e focar justamente na floresta, que é o quê? É o médio e longo prazo dessa operação se desenvolvendo, tá? E uma operação que está bem posicionada ali para justamente captar esse crescimento com um ciclo novo de crescimento aí de construção civil. Tá? Sem mais delongas, sem encher linguiça, sem pentelhar demais aqui, minha posição está aqui do lado, tá? Eu gosto da operação para longo prazo, bem posicionada no setor, tá? A empresa tem uma posição forte no setor, opera bem, tá? Tem aí o resultado pontual ou outro, mas opera bem, e está muito preparada para expandir as operações, especialmente ali pelos motores de crescimento e novas iniciativas, tá? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, responde direct message sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.